Boa tarde a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu como uma boa cuiabana, né? O tempo muda aqui na cidade, a gente já tá de agasalho. Muito frio. E vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, este período, Senhor, deste vídeo, Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra nos diz que ela é poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor, estando apta a dividir juntas ossos e medula e levar todo o conhecimento cativo a Deus, Pai. Ah, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa chegar ao coração dos meus irmãos, Senhor, e dividir juntas ossos e medulas, e que essa palavra chegue aos corações, Senhor, e penetre até o fundo da alma. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, Pai, que Ele fale por mim, que Ele fale comigo, que Ele fale através de mim. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu declaro e eu tomo posse, Pai, desta palavra. Ah, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e que haja vida nessas palavras, em nome de Jesus. Amém. Eu estou iniciando agora um novo projeto que inicia-se com esse vídeo, vai se chamar assim o amor de Deus de Gênesis a Apocalipse, onde após a leitura de cada capítulo da Bíblia, estarei falando, né, demonstrando o amor de Deus por nós, né, desde a criação do mundo até mesmo ali em Apocalipse, onde vem nos falar dos fins do tempo. E eu quero iniciar este vídeo com uma palavra que está no livro de Efésios 3, que nos diz o seguinte: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E o meu desejo a todos vocês é esse, que vocês possam compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que é demonstrado por nós em cada capítulo da Bíblia, em cada versículo. E que vocês tenham noção deste amor infinito, do quanto Deus cuida e zela por cada um de nós. E no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, é um capítulo que eu creio que todos já conhecem, né? E no capítulo 1, a partir do versículo 1, vem nos dizer: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as faces profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então o capítulo 1, ele vem nos dizer, nos conduzir aqui na criação do universo, na criação do mundo, desde o princípio, ali quando Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor cobria a face do abismo. O Senhor Espírito Santo estava ali com Deus. E algumas versões vão dizer assim: e a palavra era o verbo. Em vez de dizer, então Deus disse, então o verbo trouxe luz ao mundo. O verbo representa o Senhor Jesus. Eu estou lendo na versão NVT aqui. E a criação do mundo, ela foi feita em 6 dias. E no sétimo dia Deus descansou. E no versículo 6, então disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia.
Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Aqui, quando ele fala, Deus colocou essas luzes no céu para governar noite e dia, ele está se referindo ao sol e à lua. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua própria espécie. Animais domésticos que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então aqui a criação do mundo ela foi feita em 6 dias. E no 6º dia Deus falou assim: façamos o ser humano, façamos a nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre os animais selvagens. Então, o amor de Deus ele é refletido aqui na criação do mundo. Nota-se que o mundo e tudo que nele existe foi criado para o homem, para que o homem governasse, para que o homem dominasse sobre todos os animais, sobre todos os seres viventes na terra. E uma coisa que prova o grande amor de Deus, quando ele diz façamos, ele estava ali com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. Deus fez tudo que existe nos céus, na terra, embaixo da terra, para que tivesse sob o governo do homem. Deus fez Adão para que governasse ali sobre toda essa natureza, para que conduzisse tudo isso. E deu domínio a Adão de todo tipo de animal. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O amor de Deus é refletido desde a criação do mundo, quando ele criou o mundo para que o homem governasse, para que o homem conduzisse.
Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus, aos animais que rastejam pelo chão e aos animais domésticos. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Deus viu que era muito bom. A palavra é essa, muito bom. A criação da terra, a criação dos homens, a criação dos animais. Deus ficou feliz com tudo aquilo que ele criou. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Aqui nós começamos no capítulo 2 de Gênesis. E está descrito assim: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a obra de criação. Este é o relato da criação dos céus e da terra. A partir do versículo 4, aqui vem o subtítulo: O Homem e a Mulher no Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O primeiro homem, ele foi criado do fôlego da vida de Deus. Deus criou o homem do pó da terra. Ele era um simples boneco de terra sem vida. E Deus tirou do seu próprio espírito e soprou na narina do homem. Ele trouxe o fôlego da vida. O Espírito de Deus está dentro de nós. Nós temos uma porção de Deus que se chama o Espírito Santo, que está dentro de nós. O Espírito do Deus vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produzem frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O amor de Deus, ele é refletido na criação do homem ao plantar um jardim especialmente para o homem e colocá-lo lá dentro e colocá-lo para governar, que foi o Éden. Deus fez brotar ali do solo árvores de todas as espécies, lindas, formosas, com frutos saborosos, e colocou no centro do jardim do Éden 2 árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para
para cuidar dele, para cultivá-lo. Ele ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Note que ali havia duas árvores no meio do jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia comer de qualquer fruto, inclusive do fruto da árvore da vida. De todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, cuidado de Deus, o amor de Deus demonstrado ali pela vida de Adão. Deus ficou tão preocupado com ele criou ali o jardim do Éden, ele fez brotar as árvores frutíferas, ele fez brotar o alimento para que Adão tivesse ali como se alimentar. E eu acredito que o jardim do Éden deve ser a coisa mais linda e perfeita que possa existir e que as nossas mentes podem imaginar. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu o nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Então Deus vendo ali que o homem estava sozinho, Deus se preocupou com o homem. E a primeira coisa que Deus fez, eu acredito que ele pensou assim: o homem está sozinho, eu vou ocupar a mente dele. Eu vou trazer todos os animais que eu criei, do mar, dos céus, da terra, para que o homem possa colocar o nome em todos eles, né? E dessa forma, para que o homem não se sentisse sozinho. E Deus viu que o amor dele era tão grande que ele notou que o homem estava sozinho. E ele percebeu que não era bom que o homem ficasse só. E ele pensou: eu farei que alguém para que o ajude. Farei alguém que o ajude. Deus pensou nas necessidades do ser humano. Ele se preocupou com um Adão, para que ele não ficasse ocioso. Ele pegou e trouxe os animais para que ele nomeasse a cada um deles e colocasse os seus nomes. E assim foi feito. Porém, mesmo assim, quando o homem completou essa tarefa, Deus percebeu que mesmo assim o homem continuava sozinho. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. Para vocês verem o quanto esse homem se sentia sozinho. Houve uma exclamação de felicidade. Finalmente, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Provavelmente Adão viu que para todos os animais havia uma parceira, havia uma companheira. E ele era o único que tinha somente a sua própria espécie. Ele estava sozinho. Não havia uma outra pessoa semelhante a ele, como havia os animais, né? E ele exclama: finalmente, feliz. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então Deus, ali após ele fazer o homem cair num sono profundo, ele tira uma costela do homem, fecha o espaço e cria a mulher da costela do homem. E o homem fica feliz e ele fica alegre e ele exclama: finalmente, finalmente uma igual a mim. Finalmente eu terei uma pessoa que me complete. E quando Deus tira da costela do homem, ele tira do lado. Os dois, eles se encaixam. Há um encaixe porque é carne
a mulher é carne da carne do homem, é osso do homem. Por isso Adão fala: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E por isso Deus diz: deixe o homem, seu pai e sua mãe, e os dois se tornam um só. Porque a mulher, como costela do homem, ela completa o homem. Deus fez o homem e a mulher para que eles se completem, para que eles sejam um com Deus. O amor de Deus é refletido ali na preocupação com o ser humano, na preocupação do homem estar sozinho, na preocupação do homem não ter o que fazer, de ele nomear os animais, dele criar o céu, a terra, dele criar o sol, a lua, dele criar o mundo e fazer o homem a sua imagem e semelhança. O amor de Deus é tremendo por nós, por cada um de nós. Esse amor, Deus deu uma missão para Adão. Não sabemos quanto tempo Adão levou para nomear todos aqueles animais ali. E depois que ele fez isso, ele continuou sozinho. E Deus mais uma vez se preocupou em tirá-lo da solidão. E Deus disse assim: farei para ele uma companheira para que ele se alegre. Irmãos, nós temos que ter consciência que o amor de Deus é genuíno, que o amor de Deus por nós, ele é infalível. E a palavra de Deus, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e a palavra de Deus no Salmo 8 vem nos dizer, Salmo 8, a partir do versículo 4. Quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que deles te importes? No entanto, fizeste apenas um pouco menores que Deus. E os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade dele todas as coisas, os rebanhos, os gados e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. E também no livro de Hebreus 2, Paulo, a estar se referindo ali ao Senhor Jesus Cristo, referindo-se ao Senhor Jesus, referindo-se ao anjo, dizendo que o Senhor Jesus é maior do que os anjos. E no capítulo, em Hebreus 2, no capítulo 6, ele vem se referir a Davi quando diz: porque em certo lugar alguém disse, quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? No entanto, por pouco tempo fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando ele trouxe o Senhor Jesus à terra, ele trouxe o Senhor Jesus como um ser humano, como nós, e depois da sua morte o cobriu de glória e honra e lhe deste toda a autoridade sobre todas as coisas. Deus nos fez parecido com ele, e quando trouxe o Senhor Jesus ao mundo, trouxe a nossa semelhança. Ele veio como um homem, ele se despiu da sua divindade, veio 100% homem, sofrendo as nossas dores, porque só sentindo as nossas dores, sentindo o nosso sofrimento, cortando, sangrando, sentindo dor de dente, dor de cabeça, ele poderia ser morto e ser ressuscitado, o corpo e a alma e o espírito dele como Deus, para que ele colocasse a morte debaixo dos seus pés. Deus nos ama infinitamente. E o intuito desses vídeos é provar que desde Gênesis a Apocalipse, Deus vem demonstrando este amor por cada um de nós. Por cada um de nós. E nós, na sua rebeldia, não aceitamos este amor. E o objetivo desses vídeos é fazer com que você reflita no amor de Deus, no amor do Senhor Jesus e no cuidado. Deus se preocupou com o homem, ele criou a terra para o homem, ele criou os animais para o homem, ele criou a vida do homem semelhante à sua imagem. E criou a mulher para ser a sua companheira, para que o homem não ficasse só. E qual foi a retribuição que nós demos? Qual é a retribuição que você dá em favor desse amor imenso? Que isso possa te fazer e refletir em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor.